Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós leremos do verso 1 ao verso 14. E peço a você que, após a leitura do texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Antes da leitura desse texto, me permita dizer algo. Alguns estudiosos têm a ousadia de afirmar que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. E parece que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este evangelho foi escrito quando os demais evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando os demais apóstolos, todos, já estavam mortos. E mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito no final do primeiro século, para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia perniciosa, que atingiu a igreja nos 3 primeiros séculos do cristianismo, chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a filosofia grega e a fé judaica. Vocês têm ciência de que, embora o Império Romano tenha conquistado o mundo no primeiro século, mas não triunfou sobre as ideias gregas. O pensamento grego continuou prevalecendo. E um dos pilares desse pensamento grego era o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria que você toca, tange, vê e apalpa, era essencialmente má. Para eles, o espírito intangível e imaterial era essencialmente bom. Em virtude disso, os gregos negavam 3 doutrinas essenciais do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. Os gregos não podiam entender como Jesus, sendo homem e Deus ao mesmo tempo. Porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, se na mente deles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar no final do primeiro século, por esta causa, a divindade de Cristo. E se vocês perceberem ao longo da história, essa doutrina, ela vai percorrer a atenção principal da igreja. No concílio de Nicéia, no concílio de Constantinopla, no concílio de Calcedônia. E João vai escrever este evangelho então, para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Aqui, na introdução, versos 1 a 14, é como se João estivesse abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes, os holofotes no palco da história, para revelar-nos Jesus, o nosso glorioso Redentor. E ao fazê-lo, João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Ao abrir as cortinas da eternidade, para revelar-nos Jesus, João quase nos tira o fôlego já de começo. Porque ele declara, no princípio era o verbo. Vocês que têm certamente uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Em outras palavras, ele precede ao princípio, ao começo, à criação, à história. Se ele precede a criação, então ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. João já abre a sua obra provando a sua tese. Eternidade é um conceito que nós não entendemos tão bem. Eu explico. Se você conseguisse tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem literalmente mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas se eu lhe perguntar, e se nós tirarmos 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se nós tirarmos 1 bilhão de anos da eternidade, sobra quanto? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é eterno. Se o verbo é eterno, então ele é Deus. E ele diz, e o verbo estava com Deus. Essa expressão na língua original traz a ideia de que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com ele, então o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João diz assim, o verbo era Deus. Não apenas um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Eu tenho que concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte, com respeito a Jesus eu só posso ter 3 opções, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, então é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, bom, então ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse, só ele pôde dizê-lo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então só nos resta fazer o que Tomé fez, curvarmos-nos aos seus pés e dizer, Senhor meu
e Deus meu. E João avança e diz o seguinte: o verbo estava com Deus. Estava com Deus quando? No princípio. E o que aconteceu no princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente. Porque o verso 3 responde: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é absolutamente espantoso. Sabem por quê? Porque este verso coloca o machado da verdade na raiz de algumas teorias muito populares nos nossos dias. Por exemplo, esse versículo reprova a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. A matéria não é eterna. A matéria foi criada. Eterno só Deus o é. Deus chamou à existência as coisas que não existiam e do nada tudo criou. Segundo, esse versículo reprova a ideia da teoria da geração espontânea. O mundo não surgiu espontaneamente. Desculpem-me da expressão. O mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo não veio à existência de modo próprio. Ele foi chamado à existência pela palavra onipotente do verbo. Terceiro, esse versículo reprova a ideia de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão, a teoria do Big Bang. O caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil você crer que se jogássemos 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que você acreditar que uma explosão casual produziu um universo tão vasto, com movimentos tão harmônicos, com leis tão precisas. Eu posso até lhes garantir uma coisa: é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pense comigo, nós estamos aqui no planeta Terra. Será que nós acertamos na loteria milhares de vezes? Para estar exatamente num local apropriado para a vida? Foi uma explosão que nos deixou aqui? Foi alguma coisa casual que nos deixou aqui? E a resposta é um sonoro não. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do sol, morreríamos queimados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível. Não foi uma explosão casual que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas em quarto lugar, esse versículo reprova a ideia de que o mundo surgiu mediante uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1859, no mesmo ano que Ashbel Green Simonton chegava no Brasil para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. Aquele livro tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. De lá para cá, a chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Criacionismo não é artigo de religião.
Criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé é que este mundo que foi criado, e a ciência deixa isso claro, foi criado por Deus. Isso é fé. Então, irmãos, não tem nada mais importante para nós do que compreender quão grande é o nosso glorioso Redentor, quão majestoso Ele é, quão magnífico Ele é, quão digno de honra e glória Ele é. Por exemplo, quando o profeta Isaías, chamado também de profeta messiânico, está descrevendo a majestade de Deus, e ele está falando do Messias, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá um dia aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. Pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Mede os céus a palmos. Espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Olha para todas as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora pergunte, por exemplo, a um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o tamanho deste universo que o nosso glorioso Redentor mediu a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. Nenhum homem é capaz de dizer exatamente o tamanho do universo. Agora você e eu sabemos uma coisa: o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. O que os cientistas sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Não há um centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, eu estou aqui, sou dono disso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles sabem e afirmam isso, que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Você que já foi à praia, da próxima vez faça essa experiência. Encha sua mão de areia, tenha a paciência de levá-la e botar numa tábua de vidro e contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Agora em janeiro, lá em Guarapari, eu fui fazer isso. Comecei a contar 1, 2, 100, 200, 300, 400. Eu parei porque não tinha contado nem a ponta do dedo ainda. A areia é muito fininha. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Até o século XX nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo. Hoje nós já estamos espantados
é com a grandeza do micro-universo. Então, essas folhas são naturais? São? As irmãs da ornamentação, são ou não são? São não? Parece, mas não é? Ok, vai de conta que sejam. Mas está muito grande também, está muito grande. Vou pegar uma folha menor, você vai na sua casa hoje ao voltar, vai lá no seu quintal, vai lá na sua varanda, tire uma folha, pode ser tenra, pequena. Aquela folha é tão complexa quanto a cidade de Belo Horizonte. Você vai na sua geladeira e pega um ovo. Aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades no mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. E se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos programados geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E em cada uma delas, 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy vai afirmar que códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas nós chegamos no versículo 4 e ele nos tira o fôlego de novo. Porque João diz assim, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. O que significa isso? Significa que tudo que existe, anjos, homens, animais, voláteis, terrestres, aquáticos, o universo, enfim, só existe porque recebeu vida dele. Mas alguém pergunta, mas então quem criou Deus? Resposta, ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta, mas quando ele passou a existir? Resposta, ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade, ele é eterno. O simples fato de você e eu estarmos aqui hoje é uma prova irrefutável que Jesus é real. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. E João prossegue e diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus. Jesus jamais ficou ameaçado, acuado, com risco de ser derrotado. Nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, ela tem que ir embora.
Onde Jesus chega, chega a cura, chega a libertação, chega a redenção, chega a perdão, chega a salvação, porque Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Louvado seja o Senhor.